Em relação às cotas raciais, em âmbito federal, existe uma previsão de que 20% das vagas dos concursos devem ser reservadas para candidatos pretos e pardos. Tá? Em âmbito estadual e municipal, é necessário, então, que seja consultada a legislação específica, né, vigente, porque cabe a cada ente da federação dispor sobre isso. Eu vou tratar mais do âmbito federal aqui, porque como a gente tem uma uniformidade de critério, fica mais fácil, né? Tem um aspecto interessante que é assim, a lei que trouxe essa exigência de 20% de reserva das vagas, ela é uma lei publicada em 2014 e que tinha um prazo de vigência previsto de 10 anos. Ou seja, em 2024 vai expirar essa lei. E é evidente que nesse prazo de 10 anos não foram liquidados os efeitos da herança, da herança de discriminação racial, né? Então é evidente que persiste a necessidade dessas cotas, dessa observância das cotas, para que haja uma maior equivalência, enfim, a garantia de maior equidade entre os cidadãos, né? Até nesse sentido, já houve a apresentação de um projeto de lei, agora em 2021, disso que foi em 2021, a aprovação de um projeto de lei que busca, então, postergar ou aumentar em mais 10 anos o prazo de validade. Tá? Então, essa questão, até 2024 já existe lei, depois vamos ter que ver o que vai acontecer. A previsão é assim, os candidatos, nesse caso, os candidatos pretos e pardos, eles vão concorrer ao mesmo tempo as vagas reservadas, né, para cotas raciais e as vagas destinadas à ampla concorrência. E aí, se o candidato, nessa condição, ele for aprovado nas vagas de ampla concorrência, ele não vai ter a sua aprovação computada dentro das vagas para cotas raciais. E caso um candidato aprovado no número de cotas raciais desista, vai ser substituído por outro candidato também aprovado nas cotas, não vai ser por um da classificação geral, né? Então, para garantir realmente que seja observado esse percentual mínimo de reserva. Quem pode concorrer a essas cotas? Como eu referi, os candidatos que se autodeclararem pretos e pardos, tá? Eu falei autodeclararem, aí eu vou explicar melhor como é que funciona essa comprovação. Mas, enfim, candidatos pretos e pardos. Como que é comprovada a condição? Em primeiro lugar, o edital do concurso tem que especificar isso, mas, em primeiro lugar, vai ser feita uma autodeclaração. O candidato vai declarar que ele é preto ou que ele é pardo, né? E aí, em um momento posterior, pode ser feito, se constar do edital, pode ser feita a heteroidentificação. O que é heteroidentificação? Vai ser formada uma comissão composta por 5 pessoas e essa comissão vai avaliar se o candidato realmente se enquadra nessa possibilidade de cotas raciais. Vão ser convocados para o procedimento a quantidade de candidatos equivalente a 3 vezes o número de vagas reservado para as cotas raciais ou o mínimo de 10 candidatos, o que for maior. Nesse momento, a heteroidentificação é que surgem muitos problemas. Alguns já chegaram ao escritório. Por quê? Qual é o critério para a heteroidentificação? Se diz, em termos mais técnicos, que o critério é o de fenótipo e não de ancestralidade. O que isso significa? O critério é o de aparência. Acaba sendo aparência. Não importa se o pai ou a mãe são efetivamente pardos, afrodescendentes, né? Se tem uma forma de comprovar isso mais cabal, se são descendentes de escravos diretamente, né? Se há uma comprovação mais cabal, não importa. O que vai valer realmente é a questão da aparência. O edital até, inclusive, diz isso, né? Que não interessa, não vão ser aceitas provas de ancestralidade. Não vão olhar fotos, né? Eles vão olhar para a pessoa. O edital, já vi edital assim, dessa forma. E por que isso? Porque se entende que se a pessoa não possui o fenótipo de preto ou pardo, que seria a aparência, ela não vai ter sofrido a discriminação, que é o que enseja a reserva das cotas, né? É uma questão discutível, mas a gente está aqui tratando objetivamente das regras, do que a lei prevê. Exato. E justamente pelo fato de que o critério da aparência, do fenótipo e não da ancestralidade, pode até acontecer que 2 irmãos, por exemplo, tenham heterodeclarações diferentes. Um seja reconhecido como preto ou pardo e o outro não. Pode acontecer, é viável.
E pode acontecer de um candidato prestar um concurso público, vai lá, é heteroidentificado e considerado preto ou pardo, entra nas cotas e depois ele vai prestar outro concurso público e naquele outro ele não é considerado preto ou pardo. A lei até traz uma previsão expressa, que o fato de ter sido considerado em um concurso, a prova disso não garante o direito de ser considerado também em outro. Como não vincula a outra comissão. Não vincula o direito de ser considerado como apto às cotas raciais. As comissões elas têm uma certa independência nesse ponto, né? E é isso que acaba gerando muita insatisfação. E aí já tem casos que a gente enfrentou no escritório justamente nesse sentido, de um candidato que teve o direito negado, porque na heteroidentificação se entendeu que ele não era preto ou pardo, embora a mãe ou o pai fossem. Não vale o critério da ancestralidade, em razão da miscigenação, a pessoa acabou herdando caracteres que não se conformam muito com esses atinentes às cotas raciais, né? Então, se reconheceu, mesmo que a pessoa tivesse reconhecido em outro concurso que ela era preta ou parda, no novo concurso não foi reconhecido e não é viável a ação judicial só com base nisso, né? E aí, quando eu digo só com base nisso, é porque existe uma situação em que pode ser viável uma ação judicial, que é quando a pessoa, há situações em que se admitem, e aí essa situação assim não existe entendimento nem do Supremo Tribunal, nem do Superior Tribunal de Justiça firmado, é uma situação mais casuística, as decisões ainda são bastante incipientes, como a gente diz, né? São bastante diversas, bastante iniciais mesmo. Há uma situação em que poderia ser garantida a reserva de cotas mesmo nesse caso, que é quando o candidato comprove que, apesar de não ter a fenotipia, apesar de não ter a aparência, mesmo assim ele sofreu preconceito pelo fato de ser preto ou pardo. Então, nessa situação, há decisões que admitem a prova quando houver uma divergência entre a autodeclaração dele e a declaração da comissão de heteroidentificação, quando houver uma divergência quanto à aparência em si, né? Aí a situação é mais casuística ainda e muito. A gente não tem um tema, né? Não tem um tema como... para bater o martelo sobre isso, vai muito de cada caso realmente da prova que se vem a fazer. E o elemento probatório também bastante delicado, né? Bastante delicado. Essa situação. E há casos, inclusive, de revisões de nomeações e posses já ocorridas, né? O candidato já estar atuando como servidor público durante um tempo e aí haver uma revisão... Por recurso de algum outro candidato, por exemplo. Algum outro candidato, exatamente. É que aí tem um aspecto que é muito importante, deixa eu até localizar aqui. E ação judicial também. Que é muito importante. Não só recurso administrativo. Não só recurso administrativo. Há uma situação muito importante que exige muita atenção para quem for se candidatar com a pretensão de preencher as cotas raciais. Em primeiro lugar, quem se candidatar pelas cotas raciais e for aprovado e for convocado para fazer o exame de heteroidentificação, se não comparecer, já vai ser excluído do concurso. E existe uma previsão de que se o candidato se inscreveu pelas cotas, ele tem que fazer a heteroidentificação mesmo que ele tenha sido aprovado nas cotas gerais. Então, se ele obteve nota para aprovação das cotas gerais, ele tem direito à nomeação dentro do número de vagas das cotas gerais e não das raciais, se ele se declarou como preto ou pardo, ele vai ter que fazer o procedimento de heteroidentificação. Se ele não for, ele vai ser excluído do concurso. E se ele for e for comprovado que ele não atende os requisitos, aí é muito grave. Ele vai ser simplesmente excluído do concurso. Sim. Né? Excluído, não vai poder concorrer nem nas cotas gerais e se já foi nomeado, como a situação que o Everton falou, vai ser anulada a nomeação. Então, a gente tem casos assim, que o candidato se autodeclarou preto ou pardo, passou pelo processo de heteroidentificação, foi reconhecido, foi nomeado, e aí um outro candidato que também concorreu para essas vagas raciais impugnou, né? Administrativamente impugnou, disse que aquele candidato nomeado não se enquadrava nas cotas e foi reconhecido que esse candidato preterido tinha razão e foi anulada a nomeação do candidato que já tinha sido nomeado. Então, aqui é bem diferente da situação do deficiente físico, porque o deficiente, em geral, não só físico, né? Porque a pessoa com deficiência, se ela se inscrever para as vagas de pessoa com deficiência e não comprovar a deficiência, ela vai concorrer nas vagas gerais. Agora, o candidato que se inscrever
para as cotas raciais e não conseguir comprovar, ou sua condição não for comprovada de preto ou pardo, ele não vai poder concorrer nem nas vagas gerais. Ele é simplesmente excluído do concurso e anulada a nomeação de quem já foi nomeado. Então, é importante muita atenção no momento da inscrição, porque a consequência é muito grave nesse sentido, né? Essa avaliação da comissão da heteroidentificação, ela pode ser objeto de recurso, né, que vai ser julgado por uma outra comissão com componentes, vão ser 3 pessoas, componentes diferentes daquela primeira comissão, que era de 5 pessoas, e aí ela vai reavaliar esse critério de heteroidentificação e dessa decisão dela, entretanto, não vai mais caber recurso. Então, aí só... Há uma instância recursal, provavelmente já prevista no edital. Exatamente, né? Tem que estar, isso tudo tem que estar previsto no edital, então, e aí a solução seria recorrer ao Poder Judiciário, né, se houver desrespeito mesmo nesse caso. Então, gostou do vídeo? Este é um pequeno trecho do Wagner Podcast. Se você quer saber mais detalhes sobre este e outros assuntos jurídicos, acesse e se inscreva no nosso canal e confira conteúdos exclusivos que preparamos para você.